Agora sim, agora sim. Bom, vamos lá. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos à nossa live de hoje sobre relações amorosas. Vamos que vamos. Rei Bruna, Rei Marcelo, Rei Dévica. Vamos esperar o pessoal. Rei Rô. Sejam muito bem-vindos. Grata pela presença. Estão me ouvindo bem? Me vendo bem? Tá tudo certo? Vamos lá. Bem-vindo. Beleza. Bom, vou esperar o pessoal entrar. Enquanto isso, eu vou me apresentando. Para quem não me conhece, sou Priscila Minervino, psicóloga. Trabalho com a área da saúde mental, com abordagem junguiana. E hoje estamos aqui para falar desse assunto tão importante nas nossas vidas, para todos nós, a todos os momentos. E eu tenho a honra de convidar a Dévica para participar com a gente, trocar essa ideia. Ela vai trazer a perspectiva da constelação familiar. Bom, já vou chamar ela então para participar com a gente. Cadê você, Dévica? Oizinha. Olá, Aí, Priscila. boa noite, querida. Boa noite, tudo bem? Tudo jóia? E você? Tô bem também, Que bom te tranquila. Feliz de ter. estar aqui. Que bom, nessa lua nova pra gente plantar muita coisa boa aqui hoje. Excelente. Massa. Bom, o pessoal vai entrando. Enquanto isso, eu me apresentei. Se você quiser se apresentar também. Eu sou Dévica Souza, sou consteladora familiar e também analista junguiana em formação. Já trabalho com constelação há 4 anos e trabalho com vários tipos de constelação, né? Tanto com a constelação familiar, que é a constelação mais terapêutica, como a constelação empresarial, né? Do âmbito organizacional, e também a constelação para resolução de conflitos judiciais, que é a constelação no âmbito jurídico, né? Direito sistêmico. Então, são essas áreas que eu atuo. Maravilha, viu, pessoal? Sigam a Dévica lá no Suprema Luz para conhecer também o trabalho dela, que é uma Obrigada, me ferramenta sigam. incrível, E quem né? quiser Quem quiser ter um exercício sistêmico que é muito poderoso, é só me mandar um direct e entrar no meu grupo de WhatsApp ou até na bio dá direto para entrar no grupo de WhatsApp. E aí eu passo lá depois da live. Não percam essa oportunidade. Massa. Bom, vamos começar então, né? Seja bem-vindo, Vamos. Luiz. Eu Oi, vou Luiz. começar com uma frase, né, do Jung, que eu acho que é bem impactante e faz a gente refletir. Eu acho que a gente para abrir o nosso campo, então aqui, né, para a gente começar a falar Sim. disso, eu vou trazer essa frase dele, que é o seguinte: onde o amor impera, não há desejo de poder, e onde o poder predomina, a falta de amor. Um é a sombra do outro. Carl Jung. Até Linda arrepio, frase. assim, né? Uhum. Bonito, né? O que será que ele tá querendo dizer pra gente, né, Dévica? Para mim é que o amor é diametralmente oposto ao poder, né? Onde está o amor, não há disputa de poder.
e quando você começa a disputar o poder, o amor sai para fora, né? Então eu entendo dessa forma. E você, Priscila? Concordo, concordo com você. Né? Ele diz isso, que muita gente pensa que o contrário do amor é o ódio, né? Mas na verdade Sim, eu concordo com ele que é esse poder, né? Porque o amor pode tudo, mas poder e amor são duas coisas que parecem não se encaixar muito bem, né? Pelo é menos dentro verdade. das relações, né? Sim, Então, abrindo o campo, a gente começa a falar desse tema, que é tão recorrente, né? Dentro da psicoterapia, acredito que dentro da constelação também, sim, é muito. e acredito que seja porque ele permeia a nossa vida, né? Desde o nosso nascimento até a nossa morte. Esse assunto ele está presente nas nossas vidas, né? Então, é um grande desafio, né? E por que que é um desafio tão grande, né, Devica? Eu acho que o relacionamento de casal, né, as relações amorosas, são muito desafiadoras, porque, pelo menos na visão sistêmica, né, cada um vem de um sistema diferente e cada sistema tem leis diferentes, né? Então, quando dois sistemas se unem, você começa a ter conflitos. Por quê? Porque um acha que aquilo que veio da sua família é mais certo do que aquilo que veio da família do outro. Então a gente tenta impor ao outro os nossos valores, Olha o né? poder aí. Exatamente. E aí eu acho que fica muito desafiador, né? Quando você tenta impor para o outro aquilo que é seu. E aí não vai funcionar. Uhum. O respeito à alteridade, né? Eu acho que Exato. é o grande desafio da gente, e tenho pessoalmente, né, para mim, que é para isso que a gente veio para cá, para aprender a se relacionar, né? E Sim, para aprender a respeitar o outro nessa completude dele, dos sistemas, né? E de tudo isso que traz, e ao mesmo tempo, ao se relacionar, como a gente pode construir algo, equilibrar isso, né? Sem que haja esse poder, e no caso, uma submissão, mas havendo respeito, né? sim. Acho que a base do relacionamento é o respeito, a confiança no outro, né? A aceitação do outro como ele é, né? Não tentar mudar. Então, aí a pessoa vem de um sistema diferente, você quer mudar essa pessoa, enquadrá-la no seu sistema. Não vai dar certo, não vai funcionar, né? Cada um é cada um e a gente tem que aceitar aquela pessoa do jeito que ela é. E não só a pessoa, mas o sistema da outra pessoa também. Então, aceitar, a gente não casa só com o parceiro, né, com o cônjuge. A gente casa também com o sistema do parceiro, vem tudo junto, é um pacotão, né? É um pacotão. Você tem que aceitar esse pacote como um todo. É que comentário, verdade. Opa, mesmo tendo consciência disso, às vezes nos pegamos impondo coisas da nossa família, né? E aí entra o trabalho de consciência, né? De observação, de autoobservação, para entender quando a gente faz isso, né? E opa, tô fazendo, então peraí, deixa eu refletir um pouquinho melhor aqui, né? E aí me colocar de uma forma mais consciente dentro da relação, né? Você falou que amar Exatamente. a família do parceiro, casar-se com a família do cônjuge, né? Exato. Porque é tudo, né? Vem esses dois sistemas. Ele veio com o sistema e com os emaranhados desse sistema, né? E a gente tem que aceitar tudo isso. Porque se você nega o pai ou a mãe do seu parceiro, né? O sogro, a sogra ou algum tio, você está negando o parceiro também. E ele vem com todas essas informações. Então, por isso que você tem que aceitar não só ele, mas o sistema dele, para que tenha essa harmonia nessa relação. Né? Então, é dizer sim para o parceiro e para a família dele. E quando eu não concordo, Dévica, com alguma coisa que vem desse sistema, dentro da constelação, dentro da visão sistêmica, qual é a Uhum. estratégia? Qual é o que pode ser feito?
Então, Priscila, é difícil mudar o outro, né? Ninguém muda o outro. Então, quando você não concorda, eu acho que fica complicado, porque o parceiro já veio com aquilo antes, né? Ele já veio desse sistema, ou ele é daquele jeito, né? Não concordar é você tá excluindo ou ele ou alguma coisa do sistema dele. E uma das regras mais importantes que a gente tem na constelação familiar é a primeira lei, é a lei do pertencimento. Todos pertencem, e todos fazem parte, né? Então, quando você não aceita algo, você está excluindo. E aí pode gerar reflexos, entendeu? Pode ter algum problema, pode gerar um emaranhado. Então, o que eu sugiro é aceitar, ou até conversar, tentar mudar. Digamos, dois sistemas têm regras diferentes, né? Então, vamos pegar um exemplo, assim, no sistema de um, no domingo todo mundo almoça em família. No sistema de outro, todo mundo vai à igreja, né? Qual que está certo? Qual que está errado? Não há certo, não é errado. São sistemas diferentes e vocês podem dialogar e chegar a uma conclusão comum. E a conclusão pode ser outra coisa. Vamos viajar, porque nesse sistema, nessa nova família que a gente está se formando, pode se criar uma nova coisa, né? Então, eu acho que é o diálogo, até a conversa e tentar chegar a uma conclusão comum. O diálogo, né? É sempre o O diálogo como um diálogo. pilar fundamental, né? Até porque pode-se haver a ir da igreja e eu Sim, não ir. Pode-se haver o almoço também. da família e eu não ir. Ou a gente pode ir junto ir nos dois e depois ir viajar. Então, assim, é sempre essa troca, né? Esse Uhum. diálogo aberto, sincero e amoroso, né? Respeitoso. Eu acho que com isso a gente consegue chegar em qualquer lugar, É né? verdade. Acho que o diálogo é o que é a base de qualquer relacionamento, né? O respeito e poder dialogar, poder conversar com o outro, né? Uhum, sim. E essa questão de ser tão desafiador se relacionar, ligado a essa questão do ideal de relação, né? Que a gente já tem pré-estabelecido, né? Talvez mais as mulheres, por conta, né, de um patriarcado que incentiva, né? Vamos puxar aí os contos de fada. Eu cresci, né? Acho que muita gente aí que está assistindo também cresceu, vendo Disney, vendo contos de fadas, e isso, querendo ou não, está entranhado, né? No nosso psiquismo, no nosso inconsciente coletivo e pessoal, e que fica idealizando, né? Como essa relação poderia ser. Só que não é, porque tá no ideal, né? Não é conto de fada. Isso aqui é vida real, né, Dévica? Sim. Então a gente tem que se Esse haver com a arquétipo, realidade, né? E é duro isso. uhum. Esse arquétipo também que trazem os contos de fadas, né? Que as mulheres vão ser salvas pelo príncipe encantado, né? Que tira um pouco até da responsabilidade que a gente tem com relação à vida amorosa, né? Então vai ter uma pessoa que vai me tirar daquele lugar, vai me levar para um castelo encantado e lá eu vou ser feliz para sempre. E acaba o filme aí, Nossa né? Senhora. A relação você não sabe como é que é o dia a dia, né, daquela família. E quando vieram os filhos, como é que foi, né? Não, acaba no casamento, somos felizes para sempre. Né? E esse arquétipo foi incutido na gente, né? Não só agora, como por vários séculos, né? Nos últimos 50 anos que a gente tem mudado muito isso, né? Que a Uhum. mulher tem se empoderado, tem assumido um papel na sociedade. E isso muda as relações também, né? Para o Bert Hellinger, que é o criador da constelação familiar, as relações, nós somos iguais, né? É uma relação de igualdade entre homem e mulher. Não tem uma preponderância de um para com o outro. Então, os dois têm o mesmo papel, cada relação tem, cada um dos membros é responsável por 50% da relação, né? Em tudo que acontece. Então, é uma relação entre iguais. Enquanto a gente tem uma segunda lei, que é a lei da hierarquia, que serve para os pais, na relação de casal, não. Na relação de casal, são dois iguais.
Sim, e né? lembrando que isso serve tanto para homens com homens, mulheres com mulheres, a gente, né? A gente fala homem e mulher Exatamente. porque, né? Mas isso não é Porque é a maioria, é né? a maioria. Mas não é a integralidade, né? Exato. Os homens com homens e mulheres com mulheres também estão incluídos. 50%. Normalmente 50%. Um deles assume uma polaridade para o outro, né? Um assume uma polaridade, o outro assume outra polaridade, e a gente tem 50%, em pé de igualdade. Uhum, sim. Apenas pontuando nessa questão dos contos de fadas, só para fechar, que já fico feliz em ver alguns filmes e alguns, né, alguns contos de fadas já sendo produzidos, em que, por exemplo, Frozen, né, já não há mais como antigamente isso. Então eu acho que já tem tido também essa relevância, né, da autorresponsabilidade, de responsabilidade por si mesmo, pela própria felicidade, enfim, pela própria vida, né? Então Sim. eu acho que aí já começa a mudar um pouco também esse inconsciente coletivo, vamos dizer, enfim, né? Espero que sim, Não, né? mas eu acho que muda. Um dos que eu gostei também pra caramba é Moana, a Moana, Valente, Valente, né? Então são vários que estão mudando, né? já tá vindo uma outra percepção. Na Frozen que você falou, o homem é quase é coadjuvante, né? São as duas mulheres, e é o amor de irmãs, né? Que vai E salvar. Tem também na Malévola, que é o amor de uma filha, né? É o amor de muito mãe que legal. salva, É, que todo mundo tava né? esperando que ela fosse acordar com o beijo dele e não acordou, e aí quem foi Pois acordar foi é. com o beijo dela, né? Da mãe. Então tem mudado mesmo. Legal. Né? Então, ideal de relação, as projeções, né, que a gente faz, as expectativas que a gente coloca no outro, né? Isso tudo deixa desafiador, né? Então, você trazendo essa perspectiva de 50-50, né, para se ter uma entrega e uma condução igualitária, né, Sim. então eu acho que isso, tomar consciência disso, né, ajuda a gente a pensar em relações possíveis e não em E relações reais, né? perfeitas e ideais, né? Isso Sim. é muito importante, né? Bom, Eu acho então que a relação relação, perfeita não existe, né? eu entendo que não, porque assim, teria como. Olha só, se você olhar o parceiro como ele é, dois adultos, começa por aí, tem que ser dois adultos relacionando, né? Dois adultos mesmo, que já se despediram da família de origem e estão presentes nessa relação, né? Que aceitem o parceiro assim como ele é e o sistema dele, né? E que Eita, esse é consiga desafio. olhar para a relação. Essa é uma relação perfeita. Se os dois conseguirem isso, os dois estarão plenos nessa relação, né? Sim, né? E o amor, né? O vínculo, né? Que a gente tinha comentado. Diga um pouco sobre isso, David. Como é na visão sistêmica essa questão do amor e do vínculo, que aí a gente fala da preservação ao mesmo tempo da liberdade e da autonomia, né? Porque uma coisa não exclui a outra, né? Sim. Na constelação familiar, o vínculo se dá com a relação sexual, né? Então, qualquer relação sexual vai gerando um vínculo. Mas hoje em dia, como as pessoas têm várias, né, relações, a gente pega os vínculos mais importantes, os vínculos mais duradouros, né? Um casamento, por exemplo, um noivado, aquela pessoa que ficou muito tempo com você, ou se gerou filhos, tem um vínculo com certeza, né? Então, todas as relações têm vínculos. Mas aí o que o Bert também fala é que assim, o vínculo é assim, né? É um nó que você segura. O primeiro vínculo é mais difícil de romper, né? Então a primeira relação é mais difícil, a gente sofre mais, né? É mais dolorosa para romper. Depois que rompe esse primeiro vínculo, é mais fácil, fica mais fácil, você já sabe o caminho do rompimento, fica mais fácil romper. Mas isso não significa que o amor seja menor, tá? Mas só o Uhum. vínculo é mais fácil de ser rompido, Já né? Então, conhecer o caminho, né?
já conheceu o caminho, né? Então, uma pessoa que teve muitos vínculos, às vezes é difícil dela permanecer vinculada com alguém, né? Porque ela já se desvinculou muitas vezes. Aí o que ela pode fazer é aceitar todos os parceiros anteriores. Ela tem que estar, para ela estar inteira nessa relação aqui, vamos supor que sejam 4 relações, 4 casamentos, para ficar bem fácil, assim, né? Uhum. Para ela estar inteira nesse 4º casamento aqui, ela precisa aceitar e ser grata a todas as relações anteriores. Então, fazendo isso, desvinculando realmente de todas as relações, tem um vínculozinho que sempre vai existir, tá? Porque teve a Mais conexão. O saudável, amor né? Não mas algo aí que está você... travado ainda, que impossibilita de Exato, estar inteiro novamente, né, numa relação. exatamente. Então, você aceitando, né? Sabendo que o outro pertence e sendo grato àquela relação, você consegue estar na 4ª relação. E saber, e a pessoa que está aqui, vamos supor, que é um homem que está no 4º casamento, e a mulher que está aqui na 4ª relação com ele, saber que ela é a 4ª e que não ela é a primeira, né? A gente acha muito importante também o lugar de cada um, né? Então ela tem que saber que o lugar dela é de 4ª esposa e que os filhos vieram antes, né? Que aqui vamos supor que aqui teve filhos, os filhos normalmente são prioridades, né? Então ela vai ser a 4ª mulher e depois dos filhos, principalmente se forem filhos menores, né? Uhum. Então esse é o lugar dela. Mas é possível que esse vínculo tenha sucesso, né? Que tenha muito amor aqui, desde que você saiba o seu lugar e que você tenha gratidão por todos esses. Essa mulher aqui, ela só existe, ela só é esposa, a 4ª esposa, porque todos esses vínculos não deram certo. Uhum. Né? Se tivesse dado certo, ele estava aqui no primeiro casamento ou no segundo. Né? E Então ela tem que ser grata. não é porque ela é a 4ª que é menos importante ou menos Não, amada ou que a relação não. Pode é até ser menor. mais amada. Pode até ser mais amada do que as outras. Uhum. Né? Sim. E a É. liberdade, eu acho que a liberdade está em a gente poder escolher, né? Porque são os 2 adultos que estão se relacionando porque querem, né? Hoje em dia a gente não tem mais obrigação de, porque engravidou, precisa casar. Não temos, nós temos a liberdade de estar com aquela pessoa porque nos faz bem, né? Porque a gente está feliz com ela. E o Uhum. vínculo se mantém enquanto está sendo bom para os 2, né? Uhum. Sim. Né? Então, como combinar isso, né, dentro para se ter essa relação saudável, o amor que tem o vínculo, mas que preserva a liberdade e a autonomia do ser, Sim, né? E aí volto lá na questão do poder do Jung, né? Então, eu amo, eu estou junto, mas eu tenho a minha vida, eu tenho as minhas coisas, eu tenho as minhas escolhas, eu tenho a minha autonomia. Né? Eu acho que isso é muito importante da gente ter na consciência, né? Porque parece que casou, pronto, misturou, é uma coisa só, né? E eu são 2 gosto de pensar, inteiros, né? né? São 2 inteiros para formar uma coisa, mas as vidas têm aqui ainda. E Sim. elas estão ativas, né? Eu acho que isso é muito importante também, né? Porque senão a gente acaba caindo, que é um tópico que a gente também vai falar sobre identificar relações tóxicas e abusivas, né? O Sim. que são relações tóxicas e abusivas, se não essa tirada dessa autonomia, né? Que apaga o sujeito, que priva o sujeito, que ameaça, que desrespeita, que tolhe, né? A liberdade subjetiva da pessoa, mesmo ela estando dentro da relação, ela pode ter isso, ela deve ter, né? Sim. Então, Eu acho que reflexões. a relação tóxica, que não é saudável para um, que você perde o respeito pelo outro, né? Então, realmente não é uma relação que deve prosperar, né? Porque eu acho que o principal da relação é você ter o respeito pelo outro, né? É você aceitar ele como ele é e ele também te aceitar como é, né? Não um querer subjugar o outro, somos iguais, né? E tratar com respeito e com igualdade. Então, acho que essa relação tóxica
é um vínculo maléfico, né? Não faz bem para ninguém. Nem para quem, nem para. A gente pode entrar até na vítima, perpetrador e salvador, né? É uma relação que vai gerar um triângulo, né? Tem a vítima, tem o perpetrador e alguém vai procurar um salvador nessa relação, né? Então não é uma coisa bacana. Sim. E muitas vezes a gente se coloca nesse lugar, né? De não, Uhum. mas ele não faz por mal, ou ela, né? Ele não, ele tá mal, tá perdido, e quase que inconscientemente a gente se coloca nesse lugar de salvar outra pessoa, né? Mas e aí? Será que dá pra salvar? Eu entendo que não. Eu Acho que entendo que não, não. né? Que cada um, se forem adultos, isso é uma criança, né? Esperando que alguém venha, alguém superior venha salvá-la, né? Como adulto, a gente se responsabiliza e nós nos cuidamos de nós mesmos, né? Então, eu não acho que ninguém salva ninguém. Inclusive, se alguém está aí querendo que você salve, cai fora, porque daqui a pouquinho você vai virar o perpetrador, né? Esse triângulo só tende a trocar de posição. A vítima normalmente sempre vai ser vítima e ela vai procurar sempre um algoz. Uma hora você vai ser o salvador, daqui a pouquinho você vai ser o algoz dela. Com certeza. Ficarmos ligados a isso. E, 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 e essa questão de se colocar e ceder, né? Eu vejo muito relações assim. A gente se coloca e cede um pouco. A gente se coloca e cede. Mas o que é inegociável para mim? Eu falo muito isso com os meus clientes, né? A gente trabalha dentro dessa perspectiva, porque tem coisas que são inegociáveis e que não dá para aceitar, A né? Muitas dignidade é uma coisas, delas, né? A não é? dignidade é inegociável. Pois é. Mas por que será que tem tantos homens e tantas mulheres que negociam isso, né, Devica? Né? O que será que tem por Infelizmente, trás né? disso, né? Infelizmente. Né? Aí você me comentou que toda relação dentro da constelação é a certa e trará um aprendizado, Sim, né? Não né? existe relação errada, então, né? Não, é porque aquela pessoa é a pessoa certa para você. Naquele momento, ela vai trazer alguma coisa para você. Porque o que a gente vê na constelação também? Os sistemas se encontram, entendeu? Então, pode ser que você esteja repetindo alguma coisa sistêmica. Então, vamos supor, existia uma vítima e um perpetrador desse lado desse sistema. Nesse sistema também existe uma vítima e um perpetrador. Então, eles se encontram. Entendeu? É uma união entre os dois, para ter aqui a vítima e para ter aqui o perpetrador. Né? Então, o sistema todo se une para que isso aconteça. Entendeu? Então, é nesse sentido que a relação é certa. Né? A relação tem uma função sistêmica para existir. Entendeu? As pessoas têm uma correlação, né? Porque elas se encontraram. Sim. Tudo É tem um mais ou menos porquê, isso. né? E Tudo não tem tem um nada de porquê. místico nisso, né? É fato, né? Agora, o que a gente pode aprender com isso, né? E eu acho que a terapia entra muito aí, e a constelação também, para fazer a gente abrir os olhos, né? E ganhar consciência, ampliar consciência. O que é que eu estou fazendo aqui então? Exatamente. Por que que eu estou aqui? O que é que eu tenho que aprender aqui, né? Sim. Ou até às vezes que você já aprendeu que está na hora de abrir e sair daquilo também. É uma Colocar um limite, né? possibilidade? Dizer não, Sim, chega, basta. exatamente. Tipo, a constelação, digamos, gosta dos relacionamentos, mas é sem julgamento e ela não fala para ninguém permanecer numa relação que seja não saudável. Você tem que estar feliz naquela relação, né? Ela tem que te trazer boas coisas, é vida, é alegria, é plenitude, né? Não é tristeza, depressão, Violência. machucado, violência. Não, é para duas pessoas serem felizes e gerarem filhos saudáveis, né? Então, cada um estando no seu lugar, cada um fazendo a sua parte, né? Internamente e externamente, cada um se cuidando como dois adultos, aí sim a gente pode ter uma relação plena.
que realiza a vida, que o objetivo é a realização da vida, né? Que lindo isso, né? E lembrando Sim, que filhos não necessariamente biológicos, né? Mas projetos, projeto, construções, enfim, exatamente. criações, né? Conjuntas, né? Conjunto. Lembrando que, assim, tem os individuais, né? Eu tenho o meu projeto aqui, ele tem o projeto dele aqui, porque somos adultos e trabalhamos, mas a gente precisa ter um projeto em comum, que é isso que vai nos unir, olhar para o futuro juntos, né? Perfeito, né? Perfeito. É, esse dar e receber em equilíbrio, né? Eu uso Sim, muito a metáfora do potinho de ouro também dentro da clínica. Porque muitas vezes a gente se pega dando demais, e isso assusta, ou isso provoca, sei lá, tantas coisas, ou então a gente não dá nada e fica numa posição de só receber, me dá, me dá, me dá. E eu gosto disso, né? De coloca uma moeda e o outro coloca a moeda. E aí eu coloco mais uma e o outro coloca. E a gente vai fazendo o nosso potinho de ouro, né? E a nossa construção, que eu acho que é isso que você disse, né? Olhar para o futuro com um objetivo, né? O objetivo de encher o potinho de ouro, né? Dando e recebendo na mesma medida, né? é. O Bert fala que para a gente criar um vínculo, né, você dá um pouquinho mais. Então, um colocou uma moedinha, você coloca duas moedinhas, um pouquinho mais, Duas dá, entendeu? né? Não pode ser cinco, É, 10. não, 10, não. Joga seu tesouro inteiro, né? Ele É, deu mas uma isso moedinha. acontece Não, aí muito, não. né? Por causa Sim, justamente dessa expectativa, né? Enfim, da relação perfeita, de amor, de ser amada, de conquista. A gente vive muito isso ainda, né, Dévica? sim. Infelizmente, né? Então vai colocando aos poucos. Um fez uma coisa para o outro faz um pouquinho a mais para gerar vínculo. Aí o outro faz um pouquinho a mais também. E assim, com um pouquinho a mais, a gente vai gerando vínculo e vai gerando amor. Mas como a gente falou, não pode ser um pocão a mais, né? Um pocão, olha o tamanho da dívida que vai. E normalmente o devedor vai embora, né? Ele não consegue arcar. Então eu recebo Exatamente. muitas clientes que vêm falando, mas eu fiz tudo por ele e ele foi embora, né? Ele me abandonou. E assim, o problema é exatamente esse, você fez tudo por ele. Não era para ter feito, era para ter feito um pouquinho e Exatamente. esperar que ele faça um pouquinho também. Exatamente. A construção, né? Palavrinha mágica, Sim, né? Que exatamente. aparece aí de construir, né? Mas parece que, sei lá, eu acho que até o mundo mesmo que demanda da gente tanta rapidez, e aí relação líquida, a gente já bota o balmo aí também, né? Tudo tão rápido, tem que ser para ontem. E aí, a gente não quer construir, não quer viver o agora, né? E o passo a passo. Eu acho que isso também é uma dificuldade, né? Dessa ansiogenia que a gente vive nos tempos de hoje, se aplica, né? Às relações também, né? Sim, se aplica, sim, com certeza. Né? Tem que dar o tempo de construir, né, a relação. Ela não é num passe de mágica, né? Ela tem a construção dela, tem o conhecimento, tem o aceitar o outro, tem o olhar para o outro, né? Porque aí, voltando lá ao que você falou da projeção, às vezes a gente não está nem vendo o outro, né? A gente nem consegue olhar para o outro como ele é, né? A gente fica pensando que ele é uma fantasia minha, Exato, e a né? gente ama a fantasia, a gente não ama o outro. É, Ama a nossa exatamente. fantasia, né? E constrói em cima da fantasia. E aí é uma construção na areia, né? Em cima da areia, Uhum. que a onda, qualquer onda que vem, destrói em um segundo, né? Ou às vezes quando você realmente olha o outro, aí você fala assim, gente, quem é essa pessoa, né? Quem é essa pessoa que eu não conhecia, né? Exatamente. Até porque eu acho que olhando e tendo essa paciência, esse cuidado do olhar ao outro, a gente também olha pra gente, né, Lévica? Sim. Coisa que a gente não gosta muitas vezes de fazer, né? Então, eu acho que a As pessoas relação fogem, né? De fazer. proporciona isso. Porque é espelho, Sim, né? Relação é espelho, né, Dévica? sim, é espelho. Ou pelo menos faz com que a gente olhe para a gente mesmo, né?
Pessoal, perguntas. Quero ver aí. Ó, a Bruna tá falando Soulmates, é uma série que faz muitas dessas problematizações. Legal, não conhecia. Vou Também até não. já anotar aqui depois para eu assistir. Perguntas, pessoal. Soltem aí as perguntas que vocês quiserem, aproveitem. Que mais, Dévica? Bom, Outro dia eu estava comentando com o meu psicólogo, inclusive, beijo, Lucas, para onde você estiver, né? É, essa questão, e aí a gente chegou numa reflexão sobre admiração, respeito e tolerância, né? Entrando um pouco nessa coisa das relações perfeitas, se existe e tal, não sei o quê. E é difícil mesmo, né? Como você disse, a relação perfeita é um ideal, né? Uma coisa meio para seres utópica. iluminados, e a gente está aqui, né, evoluindo. Mas ele trouxe esses 3 pontos e eu achei legal também, né? Porque vão ter coisas que a gente vai admirar, mas não vamos admirar tudo. Então vai ter coisas que a gente vai ter que respeitar. E vai ter coisas que a gente vai ter que tolerar para Uhum. poder ficar nessa relação. E beleza, que aí entra no que você falou de aceitar o outro como ele é, né? Mas aí o quarto ponto, o que que é inegociável? Volto a falar disso, né? Porque pela minha, pela minha experiência clínica, vejo muitas mulheres, e a maioria mulheres, né? De se tolir por aceitar coisas que são inegociáveis, mas mesmo assim aceitam, Uhum. né? Então eu acho que é um ponto também para ficar atento, né? Se chegar a esse ponto do inegociável e eu não posso tolerar, mas eu tolero. E Isso aí? também é, isso eu também acho que é uma construção que a gente tem mudado, né? As nossas mães, as nossas avós eram muito submissas, né? A partir de agora, os últimos 30 anos, vamos colocar Muito assim, recente, 20 né? anos, é muito recente. Para a história da humanidade, né? Olha quanto tempo a mulher pode se colocar, né? Então eu acho que ainda é um aprendizado para muitas mulheres, assim, não se submeterem tanto, né? Não se submeterem a ponto de perder a dignidade, né? Então, eu acho que dosar isso ainda fica muito difícil. Eu acho que até para os homens também, que não estão muito prontos, que querem uma mãe, às vezes, para cuidar deles, né? Até Não sabe. inconscientemente, né? Exato, é inconsciente. Normalmente não é muito consciente, né? Não, não pensa, né? Eu quero uma mãe, né? Isso vem. É, vem dos fazeres, né? Dos quereres dele. É até ser cuidado, né? Tipo, a gente não. Nós estamos aprendendo o que é cuidar de um homem, né? Como mulher, e não como mãe, né? Eu já ouvi muito de mulheres falando assim: ah, eu tenho 3 filhos, um de 40. Sabe? Ela até coloca o marido como um Olha filho, né? só. Uhum. Já ouvi mais de uma vez. Entendeu? Tipo, tenho 3 filhos, na verdade, ela tem 2 filhos, né? E um de 40. Então, saber cuidar do outro como uma mulher, e o homem também saber cuidar da mulher como uma mulher, ainda é um aprendizado, eu acho, que a gente está tendo, Uhum. né? E por isso que eu acho que as relações, às vezes, podem ficar desconexas por isso. Porque você está tratando, a gente coloca aqui como o pai cuidando de uma filha, né? Ou uma mãe cuidando de um filho. Dá um desequilíbrio. E a primeira coisa que some aí é a relação sexual, né? Aí vai por água abaixo. E Sim, é o que traz o vínculo, né? Então, o que uniu inicialmente aquelas pessoas, de repente, não existe mais. sim, sim. E lembrar que cuidar é legal, a gente não tá falando que não pode cuidar, né? Sim, Mas é um verdade. cuidar é homem com homem, mulher com mulher, homem com mulher, mulher, né? De um pro outro, e não pai e Exatamente. filha e mãe e filho, né? Cuidar é bom demais, né? Quem não gosta de ser Sim. cuidado, né? Só para deixar claro que não é para não cuidar, né? Mas É é para para. cuidar como um homem, né? Digamos, no caso de uma mulher, né? Cuidar como um homem. E ele também cuidar como uma mulher, né? Cuidar da mulher, não ter essa relação
de hierarquia que eu tinha comentado, né? É igualdade. E aí eu acho que é um aprendizado que, vamos supor, antigamente, na década de 50, a gente pega pelas propagandas, como é que a mulher cuidava do homem? Ele chegava do trabalho cansada, ele Já estava pegava a tudo pronto. pastinha, já estava tudo pronto, dava comidinha para ele, e assim a gente tinha uma relação feliz. Ele poderia ler o jornal dele, e isso era o que era vendido. Hoje em dia, os dois trabalham fora, né? Tipo, vai chegar em casa, vai ajudar a cozinhar também, né? Vai lavar a louça, vai cuidar das crianças da mesma forma que ela. E como é que a gente se cuida? A gente se cuida na cooperação, né? A gente se cuida Cooperação, palavrinha mágica. nessa cumplicidade, né, de afazeres domésticos. Né? Não tem agora o reizinho que chega em casa e é servido. Que era assim que era antes, né? Então agora a gente tem dois seres humanos cooperando juntos, trabalhando Então, juntos. e é um vanguardismo mesmo, né? É ainda a passos lentos, porque querendo ou não, as relações estão sendo transformadas, mas muito ainda está arraigado, né? Nas nossas raízes, nas nossas bases, inconscientes mesmo, né? Coletivas aí, enfim. Então é um processinho que demanda paciência e muito trabalho, né? E muita E boa cooperação. vontade, e muita boa vontade, né? De ambas as Querer, partes. né? Querer. Querer que isso aconteça, Exatamente. né? Exatamente. Não Maravilha. basta um querer, os dois têm que querer, né? Quando um não quer, aí já desalinha tudo, né? Sim, verdade. O povo aqui, eu quero perguntas. O povo tá calado. Cadê vocês aí? Deixa eu dar uma olhada aqui também. Eu pensei que o povo ia falar pra caramba. Tá todo mundo meio tímido. Lança aí perguntas para a gente responder, gente. Bora, ainda tem mais 15 minutinhos. É, não vi nenhuma pergunta aqui, não. Só comentários. Bom, vamos falar. Bora, adoro falar. Aí, ó. É que Que tá bom que sendo... vocês estão gostando. Fez uma pergunta no chat, Tânia. Faz de novo, por favor, que passou. Eu não vi. Bom, a Tânia, vamos ver se Como, ela refaz aí. Vamos responder a Isa. Pode ler, pode ler. como que vai desconstruindo esse padrão de relação? E aí, Priscila? Eu acho que todas as dicas que a gente deu aqui, né? Diálogo, né? Se Uhum. colocar, eu acho que se posicionar, aí entra a autorresponsabilidade, né, Dévica? Gostei, não gostei. E aí? Né? Mas trazendo sempre essa questão da amorosidade, né? E não já ir apontando, já ir com armas, né? E você, isso, e pá, 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 pá. Falo muito isso também na clínica, a diferença de dialogar e de discutir, né? Discutir, cada um aponta o dedo, fica uma trocação de tiro, E né? E ninguém ouve ninguém, na verdade, ninguém né? ouve ninguém, então escutar, né, o Só quer ter outro. razão. Ninguém ouve ninguém, as Exatamente, pessoas só querem ter razão e quer brigar, na verdade, né? Não está a exatamente, fim de resolver o problema de fato, né? exatamente. Aí a Ana colocou, quando um quer dialogar e o outro não. E aí? Olha, aí fica difícil, né? Será que ele quer dialogar mesmo? Ou quer, como a gente estava falando, brigar, né? Chama a pessoa para conversar. Olha, eu acho que está acontecendo isso, isso, aquilo. Eu preciso conversar com você, né? Eu acho que não tem outra saída, a não ser a gente convidar. E lembra que é um convite, né? Não é uma intimação, né? Então eu Uhum. vou te convidar a gente dialogar. Então, ó, você não pode agora? Vamos marcar um horário só eu e você para a gente conversar. Quando é que fica bom para você, né? Eu acho que fazer um convite e também o outro pode não estar disposto, né? É uma possibilidade, mas aí é de se questionar quão
A fim da relação a constatar, relevante, né? exatamente, quão relevante é essa relação para o outro, Uhum, né? Se ele não quer, não está disposto nem a sentar para conversar. exatamente. Né? Aí a Tânia, com relação ao primeiro marido, qual a postura que devemos ter? Não ter contato é excluir na visão sistêmica? Não tem um julgamento, né? Não tem o que você fazer ou não. Mas assim, no seu coração e na sua alma, você precisa respeitá-lo, né? Saber que ele é o primeiro e ter gratidão por ele ter sido o primeiro que ele te trouxe aprendizados. Mas isso na vida prática, vamos lá. Na vida prática, você poderia não ter contato com ele, mas se ele for o pai dos seus filhos, aí é diferente. Você vai ter que ter algum contato para resolver as questões das crianças, né? Mas se Uhum. não tiverem crianças envolvidas, não há necessidade de vocês se tornarem amigos, sabe? É só você internamente ter que ele foi o primeiro e que ele te trouxe aprendizado, ser grata. É uma postura interna. Uhum. Espero ter respondido. Bom, eu achei que foi bom. Marcelo está perguntando: no sistema familiar, quando alguém está preso e acaba por permitir estar nesse tipo de relação tóxica, existe possibilidade de sair dela ou encontrar um sistema sem que seja uma repetição dos mesmos padrões? Sim, né? Existe, existe sim. Agora, como ele já está vendo que tem uma repetição de padrão, que ele está caindo no mesmo padrão, eu sugeriria constelar, né? Porque talvez sozinho você não encontre os emaranhados desse sistema, né? Então aí cabe, eu acho que uma ajuda para Ou uma você, terapia, mas né? Para ou ampliar a uma consciência. terapia, exatamente. Então Aham. eu sugiro você procurar alguém para te ajudar a sair desses padrões tóxicos. Sempre há, né? Sempre há a possibilidade da Sempre. gente mudar, né? Eu acho que com consciência, força de vontade, né? E uma ajuda profissional, no caso, se for preciso, é sempre possível, né, Délica? Sim. A Ninguém está Ana, predestinado a ficar numa coisa recorrentemente, né? A gente tem o livre-arbítrio. graças a Deus. Mas tem que usar, né? Se não Tem usar, que usar, aí fica exato. difícil. A mulher quer falar como se sente, o outro não quer ouvir. Eu acho que cai também na questão que a Tânia colocou, né? Se o outro não quer ouvir, quão relevante, então, é essa relação, o quanto ele está se importando com você, né? Fazer o convite e se colocar, eu acredito, né? Poxa, mas eu tenho Falar direito de que ser isso é ouvida. importante para você, né? Exato. Ó, mas isso é muito importante para mim. Eu tô te convidando, eu preciso desse momento, né? Uhum. E aí a graça. Mas quando o outro se recusa aos convites e no final há a traição por parte dele. Então, acho que essa relação já não tá mais tão legal, né? Exatamente. Ele demonstrou que ele não está disponível para a relação, né? Exatamente. Né? Vamos ver aqui. A gente só muda sozinho. Como chegamos na mudança, já é outro papo, Sim. A né? gente muda porque a gente quer, né? E já é difícil, mesmo a gente querendo, às vezes é difícil a gente mudar, né? O outro não vai mudar só porque a gente quer. Ó, legal a pergunta da Nelza. A constelação pode ajudar um casal em vista de separação? Pode, pode ajudar nos dois sentidos, né? Se eles quiserem realmente se separar, a fazer uma separação Tranquilo. mais humanizada, mais tranquila, né? Sem mágoas, sem rancores, ou então, se o processo for de reconciliação, que ajude os dois a reconciliar, né? Então, depende do que o sistema vai mostrar. Aí tem que saber o que o sistema tá, abrir o sistema e ver o que ele está dizendo, né? Uhum. Terapia de casal também pode ser uma boa, viu, ô Neuza? Né? A Isa. O triste é que a maioria das relações estão assim. Ninguém quer dialogar e acaba no comodismo. Né? Pois é, façam terapia. É. Relação também tem a ver com entrega, né? Então você tem que estar entregue àquela relação. Não é só chegar, usufruir
e não ter as responsabilidades, né? Então, tem responsabilidade, tem sentimento, né? Então, você tem que estar em contato com o outro, verdadeiramente em contato com o outro, né? Não só uma interação fugaz, né? Senão, não é relação. Sim. É relação líquida, né? É, do Bauman. Que, infelizmente, é o que tem acontecido muito, né? Mas a gente também vê muitas pessoas se casando. Então, vamos para o outro lado também. Tem as relações fugazes, as relações líquidas, mas também tem muita gente se relacionando e casando e dando certo, né? Sim, com certeza. Marcelo, você disse que dois sistemas se encontram. Isso é uma Uhum. regra? É devido aos padrões Sim. semelhantes? Pode ser devido aos padrões semelhantes ou pode ser o oposto também. Então a gente pode ser uma coisa ou pode ser o oposto daquela coisa. Sempre dois sistemas se unem porque cada um vem de um sistema diferente, né? Então é como se eu falasse assim, são duas pessoas se unindo. Só que essas duas pessoas se unindo, atrás delas tem todo um sistema e todo esse sistema se une ou para gerar descendentes, ou para gerar um projeto, né? Alguma interação, alguma razão para aqueles sistemas se unirem, tem. Uhum. O que é abrir o campo? É uma pergunta aí da Nelsa sobre a constelação, né? Uhum. Abrir o campo é a expressão que a gente usa para quando a gente vai entrar dentro de um sistema. Então, quando a gente entra dentro daquele sistema, a gente fala, abre o campo para vir as informações da constelação. Uhum. Então, é isso. Quando a gente tem permissão do cliente para entrar dentro do sistema dele e ver o que o sistema está trazendo. A gente chama de abrir o campo. É isso. E é muito interessante mesmo. As informações, elas vêm, né? É algo assim quase, Sim. né, impressionante. É É bem muito, impressionante é mesmo. muito bacana mesmo. Marcelo, sistema lindo e maravilhoso assim, de graça, achado. Eu acho que é difícil. Eu acho que a gente tem responsabilidade também por construir, né, Dévica? Sim, com certeza. Não Né? vou Nós sair na construímos. rua e vou achar, né? Ai, que sistema maravilhoso, é aqui que eu vou ficar. Acho que Até não é mesmo, assim, né? não, até mesmo porque o sistema tem, elas têm as afinidades um com o outro, né? Então o Bert Helling fala que em 15 segundos, não sei, em 15 segundos ou em 15 minutos a gente já sabe a informação daquele sistema, Caramba, né? rápido assim. Rápido assim, só que é tudo inconsciente, né? Tudo Acontece no inconsciente. background, né? No background. Então, você já sabe aquilo e você se dispõe a se unir a isso, né? Ou você é compelido a se unir também, porque vamos supor, aquela pessoa se parece muito com a sua mãe, você não sabe ainda, mas você quer uma pessoa como a sua mãe, entendeu? Ou o contrário, a mulher está procurando uma pessoa parecida com o pai dela. E isso seu inconsciente sabe e faz você se unir a essa pessoa. Né? E esse é um trabalho importante na psicoterapia, né? Assim como eu acho que na constelação também, mas na psicoterapia, né, com essa profundidade de enxergar pai e mãe, né, por ser semanalmente, né, constelação não se faz semanalmente, né, nem pode, né, Dévica, porque é muito É intenso, muito né, intenso. não é recomendado. Mas na psicoterapia a gente tem esse aprofundamento semanal, né, de e aí, quem é teu pai, quem é tua mãe, como é que você os vê? Tanto conscientemente quanto inconscientemente. E aí a gente vai ampliando isso para começar a se diferenciar desse pai e dessa mãe, né? E entender quem você realmente é e assumir esse seu lugar, Sim. que não é da minha mãe, que não é do meu pai, que não é de tio, nem avô, nem como na constelação a gente vê às vezes, né? Que a gente está repetindo um padrão que é de uma linhagem há 5 gerações atrás, né? Então, assumir esse lugar desse eu sou único. Eu Sim. não preciso assumir o papel de ninguém, eu posso assumir o meu próprio papel no mundo, né? E a minha autenticidade, né? Eu acho que a partir disso a gente consegue se relacionar com sinceridade, né?
com autenticidade, né? Tanto com a gente quanto com um outro, né? Sendo honestos, Sim. né? E o seu lugar é aquele que só você pode ocupar, né? Você falou, digamos, de uma identificação com o passado, né? Você pode Uhum. estar identificado com o ancestral. Mas hoje em dia eu trabalho com as constelações, as novas constelações. A gente raramente vai lá para o passado. A Uhum. gente já fica só mais no papai, Mas aqui, mamãe, mais aqui. Às vezes os avós já está muito bem, já dá para resolver muita coisa. outra Uns coisa. 85% já se resolve aí. Às vezes precisa ir lá para o passado, mas as novas constelações elas vão mais para o essencial da questão, então a gente não precisa ficar E para muito trás tanto, assim, né? isso para trás, porque a pessoa traz essas informações geneticamente nelas, entendeu? Então é parte daquela pessoa, então é parte dela. Não precisa ficar buscando tão atrás assim. Mas em alguns casos pode ir, mas são raras as vezes. Mas só pai e mãe e as identificações que a gente faz já é tanto trabalho, né? Que Exatamente. Ave Maria, né? Já resolve muito. Massa. Mais alguma pergunta, pessoal? Deixa eu ver Digam aí, aqui. Marcelo agradeceu. Obrigada, Celo. Um beijo. O que mais que a gente pode abordar aqui para fechar o nosso papo? Sumiu aqui, eu estava lendo um comentário. Eu acho que isso, a gente podia fechar pensando exatamente no seu lugar, né? Como é importante isso. Você é um ser único, né? Que veio de um pai e de uma mãe comuns, né? Porque outra coisa também que a gente traz é seus pais não são excepcionais, não são Mulher Maravilha e o como que é? O Super-Homem. Eles são pessoas comuns que têm as dificuldades deles, que têm os problemas deles, né? Que estão aqui para aprender assim como a gente está, né? E você é o único, né? Numa competição que você teve lá no começo da gestação ainda, né? Antes da gestação, que tinham milhares de espermatozoides. Grande Um vencedor venceu, já. um venceu, e esse um que venceu é você, né? Então a gente já começa de uma vitória muito grande. E se fosse um outro, seria outra pessoa totalmente diferente, né? Então a gente aceitar o nosso lugar, que é, vamos supor, de primeiro filho ou de 10º filho dentro daquele sistema, já é muita coisa. Você saber o seu lugar, se você souber o seu lugar dentro do seu sistema familiar, que é isso que eu estou falando, saber o número, né, a colocação de filho que você é, né, sabendo que você é filho de um pai e de uma mãe comuns, né, já é muita coisa, porque eu vejo que muitas pessoas estão fora do lugar. E eles não estão só, quando estão fora do lugar na família, elas estão fora do lugar em todos os lugares. Então, no trabalho, é uma pessoa que quer ser chefe do chefe, às vezes, entendeu? E isso pode gerar, como que é o nome? Assédio moral, entendeu? É uma possibilidade, porque você está fora do lugar. Então, você num casamento também que está fora do lugar, que você ainda está muito relacionado com essa família de origem, você também não vai ter um relacionamento saudável, né? Então, quem está fora do lugar na família está fora do lugar em várias perspectivas, né? E isso traz implicações. Então, estar no seu lugar, assumir quem você é, que você é único, você é autêntico, você é criativo, né? E que você é um milagre, né? Por ter nascido, E já tem é todas muita as coisa. potencialidades, né? Assim, dentro aqui tem tudo que a gente precisa, como Jung diz também, tá tudo dentro da gente. A gente só Sim, precisa saber olhar, reconhecer, legitimar, confirmar, né, Dévica, e fazer as nossas escolhas, sim. né, para poder se relacionar de uma forma amorosa, respeitosa, tolerante, Integral, né? integral, Tolerante, sim. né? Então, Verdadeiramente amorosa, né? né? Olhando para o outro como ele é, aceitando quem ele é, né? E entendendo se eu quero de fato aquilo. É Sim, isso mesmo que eu quero? e pode não ser, né? Pode não ser para você.
Pode tudo não ser o bem, momento certo. E tudo bem, tudo né? ótimo, né? Às vezes você precisa curar coisas suas ainda antes de estar com o outro, né? Porque o outro não vai suprir as nossas necessidades e os nossos desejos, É verdade, né? A gente tem que se bastar. exatamente. Maravilha! Ó, surgiu mais uma pergunta da Neuza. É conhecido como o mais difícil? Por que que o filho do meio é conhecido como o mais difícil? Bom, eu não tenho essa informação, não, Eu também não conhecia. né? Mas o que eu sei é que o primeiro filho, ele tem mais atenção, né? Ah, tá. Seria que esteja fora do lugar? Pode ser que ele esteja fora do lugar, né? Nessa Pode ser que situação, tenha, né? Que ela tá uma trazendo. situação. Exatamente. Pode ser de um aborto também anterior que aconteceu e pode deslocar a pessoa para fora do lugar, né? Então vamos supor que a pessoa, a mãe, por alguma razão teve um aborto antes e esse filho do meio sinta-se como, vamos supor, o segundo, mas na verdade ele é o terceiro. Então ele está fora do lugar dele, né? Então por isso que é muito importante saber exatamente qual é o seu lugar, né? Sabendo que existiu uma pessoa, ela viveu por um pouco tempo, né? Teve um aborto, mas ela tem o lugar dela, o lugar de segundo. Uhum, sim. E geralmente são os não ditos, né? Sim. Que Os ficam ali debaixo do segredos, né? tapete e isso não é revelado e provoca todo esse tumulto, né? Então, é outro. Mas aí isso é outro assunto para outra live, né? De outra coisa. Consequência de um emaranhado ou o próprio emaranhado? No Eu não caso, talvez. entendi. Eu não entendi muito bem, mas o emaranhado, talvez que você mesmo falou agora, né, Devica? De ter esse aborto, de não ter sido dito, não ter sido trabalhado, reconhecido, e aí gerou esse emaranhado e essa outra pessoa veio e ficou Tá sem fora do lugar, lugar. né? Eu acho que Sim, talvez pode tenha. ser. Aí realmente, aí para cada caso concreto é melhor abrir o sistema para ver, né? A gente está falando aqui hipoteticamente. Para Sim, uma pessoa pode acontecer uma coisa, para outra pode ser totalmente diferente, né? Então importante isso, né? cada sistema reage de uma forma diferente. Cada um é um, né? Sim. Então, é isso, né? Eu acho que falamos de bastante coisa. Se ninguém tiver mais nenhuma Sim, pergunta, mas eu já começo aqui a agradecer. Passa tão rápido, né? Mas é verdade. Passa muito muito rápido. bom, né? Grata por atender o convite. Acho que é um assunto que, né, vai para sempre ser trabalhado pela gente. E que bom que a gente está aqui podendo ter as ferramentas, né, para trabalhar isso, falar sobre isso, abrir o campo para olhar Sim. para o que precisa ser olhado e trabalhado e amado, né? Eu acho que acolher, né, tudo, né, independente do que seja, acolher e entender que aquilo tem uma função, traz um aprendizado para que a gente possa evoluir. Então, eu agradeço muito pela sua presença. Eu que agradeço o convite, foi muito bom estar aqui com você hoje. Agradeço todas as pessoas que ficaram até agora também, pelas perguntas, pelos comentários, foi muito enriquecedor. Como você falou, é um assunto, eu acho que chama muita atenção e que é muito recorrente nos consultórios, né? Então, várias pessoas também me procuram por relações amorosas, eu acho que é uma das principais queixas, né, que vem. E eu fico muito feliz de poder ajudá-las, né? Poder sair desses emaranhados que a gente sabe que existem, né? E como você falou, a gente não faz um trabalho de muitas sessões, eu trabalho com mentoria sistêmica, são 3 sessões, e a gente já consegue resolver muita coisa, né? Mas vai um trabalho profundo, mas não é tão longo quanto a psicoterapia, né? Imagina as E duas quero coisas agradecer. aliadas, né, Devica?
Pois é, Aí fica legal. show de bola. Fica muito bom. Então, agradeço todo mundo, adorei estar aqui com você. Espero fazermos esse bate-papo mais Com vezes, certeza. né? Então é Obrigada, isso. obrigada. Gente, sigam a Obrigada a Dévica, você. viu? Ela tem lá a mentoria, né? E o trabalho dela é muito legal. E me sigam também, entrem em contato comigo. E quem quiser o exercício que eu falei, é só mandar um direct ou No entrar WhatsApp. diretamente pela bio no WhatsApp, que eu vou passar daqui a pouquinho lá no grupo de WhatsApp. Massa demais. Gente, obrigada por todo mundo que compareceu, viu? Valeu, meu pai aí. Obrigada, pai, Ah, pela presença. ótimo. E até a próxima, então, né? Até a Sim, até a próxima live. próxima. Ótimo. Obrigada. Grata, boa noite, querida. Um beijo e muito Boa amor noite. para todo mundo. Beijo.